Uma boa noite a todos que estão aqui no Centro Espírita Vinhos do Senhor, Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, e uma boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo através da internet. O nosso orientador de estudo da noite de hoje não pôde comparecer porque está gripado, bem febril, e não pôde vir. Então, quando ele não vem, a gente substitui por uma palestra. Então, hoje eu estarei aqui fazendo uma palestra. E para iniciar a palestra, a gente começa com uma prece, onde nós vamos nos lembrar de Deus, nosso Pai, Senhor das nossas vidas, e pedir a Ele que nos abençoe, abençoe os nossos propósitos. Aproveitamos também para nos lembrar de Jesus Cristo, o amigo celeste, o médico das almas, que disse que estaria conosco até o consumar dos séculos. Então, que Jesus possa sempre nos inspirar, possa sempre ser o nosso modelo de guia. E que os bons espíritos possam nos intuir, possam nos inspirar, para que nós possamos atingir os nossos propósitos de levar uma mensagem às pessoas que estão nos assistindo. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Em nome dele, nós damos por aberta a nossa reunião para a palestra desta noite. Então, hoje, eu escolhi aqui uma parábola de Jesus, que está no capítulo 16 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus contou muitas parábolas. E essas parábolas ele usava sempre as situações daquela época, né? Peixes, pérola, pescador, ovelhas. Então ele contava aquelas parábolas para passar ensinamentos. E todas as parábolas que Jesus contou, com exceção de uma, que é a de hoje, ele sempre usava situações da vida física aqui na Terra. Essa parábola aqui não. Essa parábola aqui, ela tem uma parte dela que é levada a cabo por pessoas que estavam na vida física e também por pessoas que estavam no mundo espiritual. O título dessa parábola é O Rico e Lázaro, era conhecido como Rico e Lázaro. Mas Allan Kardec, muito sabiamente, simplesmente colocou o mal rico. Porque existem maus ricos, mas existem bons ricos. Porque a riqueza é uma prova difícil, porque como ela nos facilita para ajudar os outros, ela também facilita para a gente nos desviar, para a gente achar que é prepotente, né? Pode tudo, egoísta, arbitrário, né? Prejudicar as pessoas. Então, com a riqueza, nós podemos ajudar as pessoas, criar postos de trabalho, ajudar as pessoas, fazer bom uso da riqueza, mas também podemos fazer mau uso da riqueza. Então, nessa situação aqui, Allan Kardec chama de o mal rico. E nós poderíamos então chamar ela de a parábola do mal rico e Lázaro. São duas personagens. Uma prova da riqueza e outro passando por uma expiação. Nós vamos ler a parábola primeiro para depois a gente vai comentar. Essa parábola está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo de 19 a 31. Ela é grandinha. Então diz lá Jesus, contando uma história. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta, que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe as dava, e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico, que foi sepultado no inferno. Outras tradições falam nas mansões dos mortos, né? Essa aqui diz lá, foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos
levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, ele disse: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda cá Lázaro, para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso está ele agora consolado e tu em tormentos. E demais, que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira de que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não suceda venham também eles parar aqui neste lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico: Não, pai Abraão, mas se for a eles alguns dos mortos, aonde fazer penitência? Abraão, porém, respondeu: Se eles não dão ouvido a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. Então, parábola, nós notamos aqui, tem aqui um diálogo do outro mundo. Então, Jesus, porque se a gente notar, se a gente pegar lá os livros mosaicos, são 5 livros, nós não vamos achar nada falando sobre o reino dos céus, vida após a morte. A única passagem que fala alguma coisa é aquela passagem do rei de Saul, que procura a pitonisa de Endor, que é uma médium, né, e pede para ela evocar Samuel, que é amigo dele, é um juiz, que é desencarnado. E Samuel, então, através da médium, conversa com ele. Então é a única passagem que fala alguma coisa de um diálogo do outro mundo. Então Jesus, quando ele começa a fazer a pregação dele, uma das primeiras coisas que ele fala é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino do céu. É a primeira vez que se fala em reino do céu. Mas vamos à palavra. Então, gente, vamos analisar. Um era rico, que se vestia de púrpura e de olã. Só uma curiosidade sobre púrpura. Segundo alguns historiadores, a púrpura era muito rara, muito cara. Somente os ricos usavam uma púrpura. Que a púrpura que era tirada de um molusco do mar Mediterrâneo. Então eles tiravam a grande quantidade de molusco, tiravam ele o invólucro da casca dele, e soltavam então ali uma substância escura, que eles juntavam com aquilo para poder pintar roupas, mas só os ricos podiam comprar. Então ele simplesmente vestia de púrpura e de vinho. Então ele era rico, ele era, vamos dizer, milionário, né, na época. E se banqueteava todo dia. E o outro era um mendigo, Lázaro, coberto de chagas, que estava deitado à porta. E a única coisa que ele queria era desejar fartar-se das migalhas que caíam na mesa do rico. E ninguém lhe dava. Então nós estamos aqui, o rico, como já falamos agora há pouco, ele estava passando pela prova da riqueza. Segundo a espiritualidade, é uma prova difícil, porque ela tem essa faculdade das pessoas desviarem. Que tem um estado que fala que a felicidade, que o dinheiro não compra a felicidade. Eles falam assim: manda buscar. Então o cara com dinheiro ele compra tudo.
compra até autoridades, né? Muitas coisas, os elementos, contrata os melhores advogados para defender, faz as maiores arbitrariedades, tem dinheiro rico. E a prova da pobreza também é uma prova que não é fácil, porque muitas vezes a pessoa se revolta contra aquela situação, e às vezes até se desvia para o crime. Muitas pessoas se revoltam com a questão da pobreza, se desviam para o crime, se envolvem com tráfico, se envolvem com assalto, com roubo, né? Outros para prostituição. Então, realmente, não é fácil. Uma prova e o outro era uma expiação. Lázaro, provavelmente, em vidas passadas, ele estava, já tinha feito alguma coisa para nascer naquelas condições, todo coberto de chagas e mendigo. Mas ele não se nota que ele não se revolta. A única coisa que ele queria era se fartar das vezes que caía do mesmo nível. Mas mesmo assim, ninguém dava. E chega sempre a hora das pessoas voltarem para a casa espiritual. Morreu primeiro o mendigo. E aqui ele fala, né? Ora, sucedeu morrer esse mendigo que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Nota que Jesus fala em anjos aqui. Porque era a ideia que o povo já acreditava que existia anjos. Mas nós sabemos aqui que não existe uma criação à parte. Seres criados já evoluídos. Nós sabemos aqui que todos nós somos criados simples e ignorantes, o mais perfectível. De acordo com o nosso esforço, nós vamos evoluindo. Todos nós já tivemos centenas, milhares de reencarnações. E a cada reencarnação nós vamos ganhando virtude e nos livrando de imperfeições, até um dia atingir o estado angelical, o estado de espírito puro. Todos nós um dia seremos espíritos puros. Então Jesus fala aqui em anjos, que as pessoas acreditavam na existência de anjos, né? Anjo Gabriel, né? Os anjos da casa unida quando Jesus, Maria estava esperando por Jesus. Né? Então Lázaro foi para. Aí ele fala também aqui em seio de Abraão. Bom, quem é Abraão? Abraão nasceu na cidade de Ur, na Caldeia, lá naquela região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Um dia Deus apareceu para ele e disse: ó, pega a sua mulher, o seu sobrinho e os seus animais, que eu vou te indicar o caminho da terra prometida. Ele achava que era Deus, mas hoje a gente sabe que nada mais era que um espírito que provavelmente guia o povo. Então ele é considerado o patriarca do povo hebreu. Então, o povo hebreu chama ele de pai Abraão. Nós temos que Jesus não fala, não chama ele somente de Abraão, que o pai de Jesus era outro. Então, Abraão, patriarca. Então eles acreditavam que Abraão, ao morrer com 175 anos, segundo consta lá, ele foi para um local. Por isso se chamava o seio de Abraão. No seio de Abraão é junto de Abraão. Então esse mendigo foi para esse local. Bom, porque ele é um alimento que viveu aqui na terra, não se revoltou, aceitou a situação dele, né, e desencarnou e foi para esse local. E foi que morreu também o rico, e foi levado naquelas regiões de sofrimento. E chegou um dia em que o rico estava naquela parte de sofrimento e viu ao longe Abraão e no seio dele, vamos dizer com ele, o Lázaro. Então notem, aí dá para começar a ver as coisas espirituais aí. Que no mundo espiritual as pessoas têm corpos. Nós sabemos aqui que nós temos um corpo espiritual que no espiritismo chama de perispírito. Né? São Paulo falava que semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. São Paulo sabia disso. Então, eles tinham, eles estavam, tanto que o rico reconheceu Lázaro e Abraão, porque eles estavam com a aparência deles. Então eles tinham corpos e se viam, se comunicavam, né? E se comunicavam. Então isso é uma lição para nós, que a vida continua e as pessoas têm corpos iguais aos esses que estão aqui, só que um corpo espiritual.
Essa mensagem dá para mostrar isso, né? E ele prossegue. E gritando, ele disse: Pai Abraão, compadece de mim e manda cá Lázaro para que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. Então pediu para que Abraão mandasse Lázaro fazer isso. Ele estava nas chamas. Que chamas eram essas? Que não queimaram. Ele estava desesperado. A chama era a consciência pesada, o complexo de culpa, o remorso de não ter feito as coisas certas. Então essas eram as chamas, né? Não eram chamas que queimavam sem queimar, né? E Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e de que Lázaro não teve senão males. Por isso ele está agora consolado e tu em tormentos. Porque Lázaro suportou bem a situação que viveu aqui, sem reclamar, sem revoltar. Né? E ele estava em tormentos por quê? Porque ele usou mal a riqueza. A riqueza que ele só usava para quê? Para se beneficiar, para se vestir bem, para se alimentar bem. E não ajudava ninguém. Talvez se ele tivesse gerado emprego, ajudado as pessoas, né? Ele não estaria nessas condições. A gente fica pensando, por que Jesus contou essa parábola para aquele povo naquela época? Para dizer para eles: olha, sejam bons, vocês são ricos, ajudem os que estão necessitados, para que vocês não vão depois passar por tormentos. É um alerta para esse povo naquela época. E serve para nós nos dias de hoje. Porque a gente sabe que a cada um será dado de acordo com as suas obras. E ele fala mais: e demais, entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. A gente vê nas obras espíritas dizendo o seguinte: que os espíritos nobres, os puros, os espíritos superiores, eles podem ir onde quiserem, só que eles não ficam lá. Um espírito trabalhador, um espiritual, dessas regiões de umbral, dessas regiões de trevas, para ajudar, mas não ficam lá. Eles não podem ficar lá, não lá para trabalhar. Agora, aqueles espíritos inferiores que estão nesse local de sofrimento, eles não podem ir para as regiões abandonadas, direto para as colônias. A gente vê nas obras de André Luiz que alguns espíritos tentavam entrar nesses locais e eles não deixavam. Por quê? Porque ele ainda estava com aquele egoísmo enraizado. Enquanto não caísse em si, adquirisse a humildade, eles não eram levados para a região de socorro. Então, os espíritos inferiores, eles só podem ir para esses locais quando eles caírem em si, igual o filho pródigo, entenderem que eles têm que melhorar, eles têm que perdoar, eles têm que ter mais paciência, têm que ser mais compreensivos, pedem perdão e recebem ajuda e são levados para as colônias. Né? Mas então ele diz que esse abismo é um abismo vibratório. A gente vê que muitas vezes aqueles espíritos dominados, trabalhadores, eles vão para aquelas regiões e eles, nas vibrações deles, não são vistos pelos espíritos inferiores. Para que eles sejam vistos pelos espíritos inferiores, é preciso que eles baixem as vibrações, que eles adensem mais o perispírito deles, para serem vistos para os espíritos inferiores. Então, por isso que ele fala aqui, que há um abismo, há uma diferença de vibração entre nós e você. Por isso que ele não pode sair daqui para embolhar o dedo na água e refrescar a sua língua. E ele prossegue. E disse o rico: pois eu te rogo, pai, que mandes a casa de meu pai, que mande Lázaro, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não suceda venham também eles parar neste lugar de tormentos. Até uma coisa boa, né? Ele podia falar assim: mãe, já que eu estou aqui me lascando, quero que meus irmãos também se lasquem, por exemplo. Mas ele já tinha alguma coisa boa nele, que ele pensou, né?
Se for alguém lá dizer para eles, ó, não faça igual o que o irmão fez, porque ele está sofrendo, vocês vão para lá. Então, até que ele teve uma ideia boa. Vamos ver o que diz Lázaro, o que Abraão disse. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, o que ele disse? Tem os livros de Moisés, 5 livros da Pentateuco, da Torá, da lei, e tem também os livros proféticos, 40 livros, né, que os judeus chamam de Torá. Então, eles têm isso. Se eles conseguirem obedecer o que está escrito aí, nesses livros de Moisés, nos demais livros proféticos, eles não virão para cá. Eles têm isso. Já tem isso. E aí ele diz o seguinte: disse, pois, o rico: não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Então, só, se for algum lá. Agora, para ir ao lugar, eu tenho que pensar: será que existe mediunidade? Será que um daqueles 5 era médium para poder ver? Né? Lázaro, vamos imaginar a cena, né? Lázaro de repente se materializando, lá, os 5 irmãos que estavam se banqueteando, né? Olha, vocês se lembram de mim? Ah, lembramos sim, você é aquele mendigo que vivia aí na porta de casa, aí, pedindo esmola e sendo lambido pelos cães. Pois é, sou eu mesmo. E eu vim aqui amando o pai Abraão, porque o seu irmão está numa região de sofrimento muito grande, e foi ele que pediu para o pai Abraão para avisar vocês, para vocês mudarem o comportamento de vocês, para que vocês não caiam aqui, para que vocês não venham para cá, para onde está o seu irmão sofrendo. Vocês não têm tempo para se inventar. E aí vamos ver o que o Abraão disse para ele. Abraão, porém, lhe respondeu: se eles não dão ouvido a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. Então, mas é repetido que eles deveriam consultar lá o que diz Moisés e o que diz os profetas, né? Deveriam seguir o que diz essas orientações. Porque, gente, a gente sabe que tem pessoas que vão em palestras espíritas, pessoas que participaram inclusive de reuniões de materialização, onde o espírito sai da cabine, cumprimenta as pessoas, distribui flores, conversa com as pessoas, e as pessoas saem dali no cinema. A gente vê pessoas que vão assistir palestras e ficam emocionadas com os ensinamentos. Eu me lembro que quando o Divaldo fez 70 anos, nós fomos participar de uma palestra lá em Santo André, onde ele estava comemorando os 70 anos dele. E o Divaldo fez um estudo durante todo o dia e no final da tarde fazia uma palestra de encerramento. E nesta palestra manifesta o Dr. Bezerra de Menezes. E a gente nota no Divaldo, o corpóreo Bezerra de Menezes, vamos dizer assim, que ele se modifica, o rosto dele vai se modificar, e a fala fica diferente, e a mensagem toca, fantástica. E a gente vê pessoas chorando, termina a palestra e a pessoa chorando. A pessoa sai dali e continua fazendo alguma coisa. Então o que ele diz aqui, as pessoas às vezes têm conhecimento, mas não colocam em prática. É por isso que Jesus fala, né? Todo aquele que me serve jamais andará em trevas. Seguir Jesus não é conhecer o que ele ensinou, é colocar em prática. É perdoar, é ser tolerante, é ser paciente. Então é isso que ele fala aqui. É isso que ele fala aqui. Então nessa palestra, ela é interessante, porque ela é um diálogo, vamos dizer assim, de pessoas do lado de lá. Jesus mostrando que isso é possível. 3 pessoas que desencarnaram conversando lá de lá. Nossos irmãos evangélicos dizem que as pessoas que desencarnam vão dormir até o juízo final.
vão despertar quando tocar trombeiro no final, vão despertar. E aquelas pessoas todas que desencarnaram, vão pegar a matéria do sim de hoje e vão se levantar para ver o julgamento dos bodes e das ovelhas. Mas a gente fica assim, esses caras estavam dormindo? Eles não estavam dormindo, nenhum dos três. Nós vimos aí nessa mensagem a lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos, gente, tem consequências. Tudo. A prova da riqueza não se ouve bem, foi parar na casa de tormentos. O outro com a prova da pobreza, mas com a resignação, com a paciência, com a humildade. Ao desencarnar, foi do local. Isso é ensinamento para todos nós. Então, na realidade, é essa. A vida prossegue. A vida nossa será o que nós fizemos. É uma parábola bem simples, né? Mas que ela mostra para a gente todas essas nuances. Aqui a gente vê o espírito desencarnado conversando no mundo espiritual. Nota o ensinamento de um não passa para lá, o outro não passa para cá. Mostra aí, os evangelhos falam o seguinte, que essa palavra, ela afirma aquela ideia que está lá no Deuteronômio, diz que os mortos não podem se comunicar com o vivo, porque o pai Abraão falou aqui, que não pode, falou que não adianta nada. É mais ou menos como você está, de repente, uma tremenda dor de cabeça, e o elemento falou assim, toma remédio para diarreia que resolve. Você pode tomar remédio? Pode, mas não vai resolver. Então é o caso. Ele falou, o Espírito pode ir lá, tá? Você pode, vai adiantar? Se eles não ouvem Moisés, se eles não ouvem os pedidos dos profetas, o que adianta eles irem? Então isso serve para nós hoje, que temos conhecimento. Se nós não colocarmos em prática essas orientações do Evangelho e as orientações dadas pelos Espíritos, pouco adianta. É preciso que a gente acorde para isso. Nós somos Espíritos imortais. Nós estamos aqui temporariamente. Nós temos um corpo que é temporário. Um tempo perde do hospital, desgasta, para de funcionar e nós voltamos para a pátria espiritual. Sendo que somos, não vamos ser santos nem demônios. Iremos para onde merecemos ir. Nós estamos sempre semeando hoje para colher. Não, gente, esta palestra é uma palestra muito simples, que eu trouxe aqui para a gente refletir e para a gente substituir o nosso irmão que está doente e que a semana que vem com certeza estará. Então, que Deus abençoe todos nós. Nós vamos agora fazer uma prece final de encerramento. Agradecemos a Deus, nosso Pai, Senhor das nossas vidas, a oportunidade desses momentos que nós estamos juntos, dessa leitura desses comentários para a nossa reflexão e para a nossa vida. Agradecendo a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, pelo seu Evangelho, pelos seus ensinamentos, que tanto nos orienta e tanto nos consola. Agradecemos também aos irmãos Espíritos, pelo amparo, pela ajuda, pela intuição que nos dá, para que nós tenhamos na nossa mente pensamentos bons, para tomar boas decisões, consequentemente, caminhar pelos caminhos de Deus todos os dias da nossa vida. Deus nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre. Eu vou pedir só uma coisinha. Margarete, faz aqui a prece de casa. Hoje é faz? Vai lá. Eu vou fazer a prece de casa no dia. Lá. Chega pertinho. Aqui. Não posso. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz
aqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai-lhe as dores de alegria, ao aflito consolação e ao doente verdade. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem em toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, honrai, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nesta fonte de bondade fecunda e infinita, que todas as lágrimas secarão, todas as dores reclamarão. Um só coração, um só pensamento suspirar até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés da montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, com alguma sorte, alcançarmos a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa divina imagem. Assim seja.